Vamos iniciar o curso de Matemática para Computação. Esse curso foi editado por mim, professor Antônio Francisco do Carmo. A aula de hoje, a gente vai rever as partes das funções, mas antes eu quero apresentar um histórico sobre a origem e motivações desse curso. Esse curso, na verdade, trata-se sobre o cálculo, também chamado de matemática das variações, e o cálculo foi, na realidade, descoberto simultaneamente por Newton e Leibniz, no século XVII. Newton, na Inglaterra, o famoso Isaac Newton, conhecido por vocês, e Leibniz, menos famoso, que foi concebido na Alemanha, originado na Alemanha. Naquela época, as motivações para a descoberta do cálculo eram diferentes das de hoje. Então, as coisas que hoje são consideradas extremamente simples, naquela época eram muito difíceis, como, por exemplo, das motivações de encontrar a reta tangente de uma curva. Naquela época, isso utilizado para o projeto de lentes do microscópio ou dos telescópios, ok? Uma questão também aberta naquela época era como calcular a área de uma região qualquer. Era conhecido a área de regiões poligonais, entretanto, quando o contorno era curvilíneo, isso não sabia se calcular. Os máximos e os mínimos de grandezas em geral, isso não sabia como encontrar nem os máximos nem os mínimos. E o caso mais clássico, que era o deslocamento de velocidade e de aceleração. A gente sabe, hoje em dia, como encontrar essas velocidades médias, mas não as velocidades instantâneas para a época, ok? Então quer dizer que na época as velocidades médias eles conseguiam encontrar, porém as instantâneas, as momentâneas, eles não sabiam fazer o cálculo. Isso hoje em dia resolvemos com grande facilidade. Naquela época era uma questão ainda em aberto. As aplicações atuais do cálculo, obviamente, são diferentes do século XVII. Eu só citei algumas em áreas provavelmente que vocês não acreditassem que houvesse esse tipo de aplicação, como, por exemplo, impressões digitais. Hoje em dia, as impressões digitais são registradas, não como se fazia antigamente em papel, são registradas eletronicamente, ok? Ou digitalmente. Na música, várias aplicações de música utilizam o cálculo, a transferência de dados em linhas de dados, como por exemplo, ok? Toda a parte de ruído nas linhas de dados são retiradas ou retirados utilizando ferramentas que advêm desse cálculo. Hoje em dia, todo estudo de projeto de automóveis ou aviões ou aeronaves, como por exemplo, o fluxo de ar em torno desses veículos, são também estudados basicamente utilizando o cálculo. Ou, por exemplo, a previsão do tempo. Há 20 anos atrás, a previsão do tempo era feita de uma forma bastante básica, bastante grotesca, baseado nas experiências de alguns conhecimentos de meteorologistas. Hoje não. Tudo é feito utilizando programas que são baseados nos cálculos, esses cálculos de matemática criados para a computação.